gente. Tá, eu já vou chegar nessa parte. Antes eu queria dar as boas-vindas a você. A gente quer que você se sinta em casa, na sua sala de estar, com a única diferença que essa sala está preparada para a gente adorar, para a gente entregar o nosso tudo a Deus. Talvez o seu tudo não seja só alegrias, talvez o seu tudo tenha um pouco de lágrimas e tristezas, mas não importa. A gente quer que você se derrame aos pés de Jesus. Aqui é o momento que você pode sorrir, é o momento que você pode chorar, é o momento onde Deus quer acolher o teu coração, a tua vida e a tua casa. A gente vai cantar uma música agora. Cadê o Renato? Vem aqui, querido. E essa música diz que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Só que a gente não imagina o que Deus pode fazer, porque a nossa mente é tão finita que o melhor que a gente pode pedir pra gente ainda é infinitamente menor do que aquilo que Ele tem preparado para nós. Então agora eu gostaria que você pensasse, olhasse e enxergasse com os olhos da fé. Talvez hoje, se você olhar para a tua vida, você não vai ver coisas maiores e melhores, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos ao cantar essa canção e imaginasse aquilo que Deus tem preparado para você. Não é o que você está vivendo. Se está bom, vai ser melhor. Se está ruim, vai melhorar. Enxergue pelos olhos da fé, porque é esse o convite que Deus quer fazer para você através dessa canção. Milagres acontecerão.
acreditam que Deus tem mais reservado e preparado para a sua vida? Quantos aqui acreditam que Deus tem mais preparado e reservado para a vida de quem está perto de você? Então você vai cantar para a pessoa assim, ó: que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos cantar, ó: 2, 3 e que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. coisas maiores virão, E coisas maiores virão, milagres acontecerão. milagres acontecerão. Você não Você não imagina o que Deus irá fazer. Amém? Aleluia, amém. Olha para a pessoa do seu lado agora e fala assim: oi. Fala assim: tudo bem? Pergunta: qual é o seu nome, por favor? Vocês têm noção que às vezes a gente vem para a igreja, vai embora e a gente não sabe o nome da pessoa que sentou do nosso lado por mais de 2 horas, às vezes? Isso não pode acontecer, gente. Por isso que esse momento é importante para a gente olhar e enxergar a pessoa que está ao nosso lado. Eu queria compartilhar com vocês. Eu fiquei orando sobre o que Deus queria trazer para esse momento de oração desse sábado. Essa semana as últimas semanas eu tenho vivido alguns dias um pouco mais intensos. E é incrível porque quando eu falo para você olhar para o lado e perguntar, dar um oi, como você está, a gente realmente não faz ideia às vezes de como o nosso irmão está. E no sábado passado eu estava aqui em cima e eu precisei em algum momento olhar para o Dudu. Falei: Dudu, acho que eu não vou conseguir terminar de cantar, eu estou querendo muito chorar. Ele falou: não, pode chorar. Eu falei: não, eu não posso chorar porque eu tenho que terminar de cantar. E eu estava aqui com o coração apertado, e eu sei que quase ninguém sabia, do mesmo jeito que para você que está com o coração apertado aqui hoje, talvez ninguém saiba do seu aperto, talvez ninguém saiba da sua história. Mas Deus me trouxe essa mensagem aqui, porque eu me lembro que quando aconteceu esse fato, a gente pediu oração aqui na igreja por esse casal. Eles são do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Eles sonharam em ter um filho, era o sonho da vida deles. Tiveram, Deus deu a oportunidade deles terem um filho. E numa manhã normal, rotineira da vida, eles estavam na sala brincando com o bebê, tinha 2 anos de idade. E aí o bebê tinha feito xixi, pediu para trocar a fralda, pediu uma fruta, o pai deu uma fruta. E depois ele deitou no tapete de bruço e nunca mais acordou. Uma criança de 2 anos de idade e não foi diagnosticado absolutamente nenhuma patologia, nenhuma doença. Ele simplesmente foi. E aí a gente olha para uma história dessa e na época foi muito sofrido para a gente ouvir isso. Não eram pessoas que eram amigos nossos, mas doeu. Ele é músico e doeu, dói para a gente que é mãe, para a gente que é pai, e até você que não tem um filho ou uma filha, dói. A morte é doída. E isso foi em novembro do ano passado, chegou dezembro, e no Natal eu só conseguia pensar neles, e eu só conseguia orar por eles, porque 1 mês antes eles haviam perdido a pessoa mais importante da vida deles. Para eu não me estender aqui e chegar ao ponto que eu preciso, coincidentemente ou não, ela começou a fazer aulas de canto com o Renato esse ano. Na verdade, o esposo nos procurou para que ela pudesse sair daquele momento de depressão que ela estava vivendo, porque estava muito intenso. E depois de alguns dias de aula, ela me mandou uma mensagem e eu queria compartilhar só um trechinho, porque existem dores que só Deus vai entender, existem perguntas que nenhum ser humano é capaz de responder, e talvez a gente nunca tenha resposta aqui nessa terra. E ela disse assim, ela estava agradecendo pelas aulas e o quanto estava sendo bom para ela esses momentos, e eu quero compartilhar aqui. Ela falou assim: tinha meses que eu não conseguia cantar, não saía a voz, como se todo o sentido tivesse ido embora.
Hoje vejo o quanto isso tem sido reconstruído em mim. Tudo é tão escuro ainda, mas nós sabemos que não estamos soltos no caos. O Senhor está conosco, mesmo no mais profundo abismo, e eu prefiro confiar em suas palavras. Que o mesmo sustento que tem chegado a nós, chegue à casa de vocês. A presença que ultrapassa qualquer entendimento, que supera qualquer pergunta, que ela guarde o coração de vocês. Que o anseio pelo que é eterno permeie o dia de vocês, os alicerçando no que é sólido e não passageiro. Esse é o meu desejo, que como testemunhas de Cristo, cumpramos a nossa missão. Que difícil, mas Cristo é a nossa recompensa. Com amor, Mariane. Essa foi a mensagem de uma mãe que havia perdido o seu bebê, o seu único filho, menos de 3 meses depois da partida dele. O que eu quero dizer com isso? Existem dores que não vai passar rápido, mas a diferença da gente sofrer sozinho e sofrer com Cristo é isso aqui. Talvez Deus, Ele não esteja apressado para que a sua dor vá embora, mas nessa manhã eu queria te convidar a convidar Jesus a sofrer com você. E eu queria orar nessa manhã por consolo. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está aí do seu lado. Não precise perguntar nada para ela, se ela precisa de consolo. Mas quem de nós não precisa, não precisou ou não vai precisar? Eu não queria ver ninguém sem uma mão do lado. Eu estou vendo aqui na frente já 2 pessoas, eu quero ver todo mundo sentindo a mão de alguém. Porque através dessa mão do seu lado, eu gostaria que você sentisse o Espírito Santo segurando você. E que Ele console o teu coração, através da presença dEle, porque Ele é o único que pode preencher qualquer vazio do nosso coração. Não procure respostas por acaso, procure respostas estando na presença do Espírito Santo. E se você esquecer tudo o que aconteceu nessa manhã, eu gostaria que você se lembrasse de apenas uma coisa, pelo menos dessa parte do louvor. Jesus ama você, Jesus enxerga você, Jesus vê a sua dor, Jesus vê as lágrimas que você derrama no seu travesseiro, Ele vê. Jesus vê as mágoas que você carrega e que é muito difícil às vezes se desprender. E Ele quer nessa manhã segurar elas, por mais que te falte fé. Segura na mão de Deus mesmo sem fé, porque no momento certo Ele vai te trazer aquilo que você precisa. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui como igreja, Pai. Nós estamos aqui como filhos, muitos sem entender, muitos sentindo só vazio, sentindo indiferença e se perguntando: por que comigo? Por que não com outras pessoas? Por que eu tenho que passar isso? Senhor, a gente não tem respostas, a única certeza que a gente tem é que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E a sua ressurreição significa vitória, vitória sobre todos os pecados, vitória sobre toda dor, vitória sobre toda a solidão, vitória sobre todo o fardo que a gente carrega. A gente já tem vitória porque o Senhor vive, Pai. E que o Senhor viva no nosso coração, viva no coração de cada pessoa hoje que está buscando consolo e não consegue nem ter fé, não consegue nem orar, porque talvez, se Deus permitiu que acontecesse isso, também não quero falar com Ele, mas Senhor, tenha misericórdia de nós, porque eu sei que mesmo estando assim, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos sustentando, e que esse sustento seja sentido nessa manhã aqui, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E é confiando nisso que a gente quer cantar que o Senhor vive. E a gente confia e a gente consegue ter esperança porque o Senhor vive, porque o Senhor ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
queria só fazer uma troca de arcas. Queria chamar o meu amigo Dudu aqui à frente. Essa semana a gente teve orando pela vida do Dudu. E ele esteve orando pela igreja. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Queria saber se você tem alguma coisa para falar pra gente. Bom dia, gente. É difícil falar porque essa igreja é clichê falar, né? Eu orei tanto para achar uma igreja e tal. E eu já rodei em várias igrejas, né? Tá muito associado ao meu trabalho e tal, mas fazia muito tempo, quem me conhece sabe que eu estava procurando um lugar assim, para viver uma experiência de verdade. Não só trabalhista, não só atrelada à arte, atrelada à música, atrelada a Deus, atrelada ao Espírito Santo. E aqui eu estou podendo viver algo que eu não tinha vivido ainda. Então, estou bem agradecido. Além de orar pelos pedidos, eu orei muito agradecido por estar fazendo parte disso aqui. Obrigado, viu, gente? E hoje ele vai passar a arca. Para quem que você vai passar? Pode convidar aqui à frente. Posso convidar? Vem, Josélio. E essa semana eu gostaria de convidar vocês a orar pela vida do Josélio. E a gente faz uma troca, né? Enquanto ele ora por nós, nós oramos por ele. Então grave esse nome, Josélio. Pode falar o primeiro? Não, Josélio. Vamos orar pela vida do Josélio. Erga, estenda suas mãos em direção a ele, por favor. Querido Deus, nós estamos aqui com o seu filho, Josélio. Pai, muito obrigada pela vida dele, pela vida da casa dele. Muito obrigada por tudo o que o Senhor tem feito através dele aqui nessa casa. Não só através da arte, mas através da pessoa que está carregada da tua presença. Te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor esteja com ele, esteja com a casa dele, esteja com a sogra dele. O Senhor sabe que eles precisam de cura e que o Senhor faça muito mais do que aquilo que a gente é capaz de pedir, porque o Senhor é soberano e nós confiamos em Ti. Esteja com ele nessa semana e com sua família, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Prazer falar para vocês. Milagres quando Deus intervém. Curioso, né? Quando Deus intervém, é porque tem milagres. Esse é o tema de uma reunião que nós teremos amanhã, dia 13/7. Não está anunciado. 13/7, entre 18 e 19 horas. Você está convidado, ok? Jesus na criação ofereceu dádivas, vida, verdade, liberdade, domínio. Jesus habitou entre nós para salvar a liberdade, libertar a criatura, oferecendo sua vida para oferecer bênçãos abundantes, bênçãos transbordantes. A maior de todas as bênçãos, Jesus. Amém. Isaac, mais um homem comum, com memórias bem complexas. O que estas fizeram com ele? Você tem memórias? Você tem memórias. Como lida com elas? Elas te libertam? Ou puxam você para baixo como uma âncora que segura o seu navio, o navio da sua vida, aí parado? Isaac viveu muitas histórias com seu pai. Uma produziu marcas profundas na sua personalidade, tranquila. Depois disso, nada poderia tirar o seu sono. Será? Isaac gostava das coisas simples da vida. Uma boa caça, fresca, servida quente. Porque a vida pode ser curta, né? E no caso de Isaac, quase foi. Homem de uma só mulher. Um único registro naquele tempo. Pudera, né? Pudera. Bom, nós temos Noé. Mas Noé é do tempo dos dinossauros, né? E agora é uma nova era.
agora é uma nova era. Rebeca sofria da mesma sina da sua sogra, estéril. Isaac não procurou atalhos. Ele sofreu com os atalhos do seu pai. Orou por 20 anos, diferente de seu pai. Não há um único registro de que tenha duvidado, reclamado ou largado mão. Há quanto tempo você ora por algo específico em sua vida? Enquanto os milagres não acontecem, vida que segue. E assim como você, também foi com Isaac. Só que a vida sempre tem mais de uma questão para ser equalizada, e vocês sabem disso. Abimeleque. Bom, Abimeleque não quer Isaac por perto. Ele entulha os poços que ele abre com uma informação: você não é bem-vindo aqui. Não queremos você por perto. Isaac fura mais um poço, bem longe das rugas com Abimeleque. Acha água e diz: agora Yahvé nos deu campo livre para prosperar-nos. Mais um poço furado, como tantos outros. Mais uma realização importante, fruto do seu trabalho braçal, do seu trabalho. Mas aqui neste lugar, por algum motivo, ele colocou na conta de Deus. Você tem colocado na conta de Deus seus sucessos? Ou só faz isso com os seus fracassos? Ou só faz isso com os seus fracassos? Nesta noite, Deus aparece e fala: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade, em consideração ao meu servo Abraão. Ali Isaac constrói um altar e invoca o nome de Yahvé. E neste lugar arma sua tenda. Você percebe? Tem algo importante e significante acontecendo aqui, ali. Isaac fura um poço com suas forças para a sua sobrevivência. Ao achar água, Deus reconhece Deus como responsável. Isaac nada oferece, meus irmãos. Ele só reconhece e se rende. Deus aparece. Agora, ele tem a sua própria experiência com Deus. Agora ele faz um altar, o seu altar. Você já tem o seu altar com Deus. Para quem está no caminho com Deus, este foi um grande momento na vida de Isaac. Você ouviu o que Deus falou para Isaac? Você ouviu? Nós lemos. Você já ouviu o que Deus está dizendo para você todos os dias quando você acorda? Filho, cuida bem de ti. Filho, eu cuido de ti com tanto amor e você nem percebe. Filho, não esquece de mim. Filho, cuida do que é meu, porque por um breve tempo será seu. Cuido de ti
pergunta: você tem fé? Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas vezes eu me pego orando por coisas que eu quero, por coisas que eu desejo, e eu odeio ser contrariado. E muitas vezes a resposta que Deus tem para mim é contrária à resposta que eu esperava que fosse. E muitas vezes Deus tem falado comigo, atualmente, Deus está falando assim para mim, ó: filho, eu não te chamei para ser autossuficiente. Filho, eu te chamei para ser dependente, porque eu tenho planos para você. Deus tem um plano para a vida de cada um aqui, mas sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vai cantar uma canção aqui hoje, é o primeiro dia que a gente está cantando essa música. Vocês vão conhecer, mas essa canção fala sobre fé. Preste bastante atenção na letra dessa canção. Eu vivo pelo que creio.
Declaro que há esperança e liberdade. Teu nome é vida, é poderoso. Teu nome é vida. Pessoa em cadeia.
Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor na Tua palavra prometeu que neste mundo a gente teria aflições, mas para a gente ter bom ânimo que o Senhor venceu o mundo. Muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Nos dê um culto feliz na Tua presença. É isso que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, essa semana foi uma semana de muita reflexão para mim. E aí eu cheguei de viagem com os meus pais, e aí no aeroporto, a gente vê, quando a gente chegou, a pessoa que estava esperando a gente estava com uma plaquinha assim, escrito: sejam bem-vindos, Henrique e o Mãe Marildo. E aí eu estava com sono, eu estava cansado, praticamente 24 horas a gente passou viajando. Só que eu comecei a olhar para as pessoas que estavam esperando ali, as pessoas que eles iriam receber. E aí, enquanto a gente chegava, do nosso lado tinha uma pessoa que estava, acho que praticamente, que eu vi ali, 10 anos sem a pessoa ver. A pessoa que estava chegando era uma mãe esperando um filho que fazia 10 anos que eles não se viam. E aí, muitas pessoas também com flores, enfim, muitas pessoas esperando os seus entes queridos. E eu comecei a pensar, quão maravilhoso será quando a gente estiver na presença de Jesus, quando a gente tiver o nosso encontro com Jesus. E eu quero convidar você a realmente ter esse encontro com Jesus aqui hoje. Quero convidar aqui o nosso pastor. Pode vir aqui por aqui. Por aqui que eu estou velho. Tá bom. Pastor Estevam, ele é o nosso ministerial aqui da associação. Cuida dos pastores, é o pastor que cuida dos pastores. E ele também é o departamental de mordomia. E ele, para mim, é um grande amigo, toda a sua família, um grande parceiro. E que Deus te abençoe ao abrir a palavra, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado. O Henrique é esse cara, né? Ele entrou na nossa vida num momento assim muito complicado da nossa casa, e eu nem posso me demorar muito porque os gatilhos começam a aparecer. E até foi por isso que eu saí do louvor, viu? Porque existem algumas músicas que a gente ainda não consegue cantar, e isso daí traz uma falta de controle emocional muito grande. Mas a nossa família passou por um momento difícil, e se você não sabe, depois você fica sabendo, e se você sabe, muito obrigado por vocês terem orado por nós. Mas o Henrique, a gente se chama assim de man, né? E aí, man, beleza? E ele fala, man. Esse nosso comportamento. E foi muito importante a amizade dele, porque, sabe, aqueles momentos que você está se sentindo muito precisando de um aquecimento, então ele mandava áudios por WhatsApp, falando que amava muito a gente, e a gente era muito especial, e isso alegrava muito o nosso dia. Como é importante a gente ouvir algumas coisas assim ao longo, né, dos dias ou dos meses, independente daquilo que estamos vivendo ou não, mas como é bom receber esse tipo de notícia, receber esse tipo de mensagem, inclusive, né? Então, é um privilégio ser apresentado por você hoje, viu, Henrique? Henrique está estudando teologia, e eu tenho pelo menos aí uns 16 anos pela frente ainda. Com certeza as nossas agendas vão se bater, e eu realmente oro a Deus para que a gente tenha uma parceria no ministério, como já está acontecendo também, viu? Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Pastor Andrei, ele é um irmão mais novo para mim, vamos dizer assim, né? E a Suzy também. A gente se gosta muito, participa de alguns momentos juntos. Quando a gente tem algumas festividades em casa, estão com a gente, e é uma alegria sempre fazer amigos, né, de longas datas. E o pastor Andrei é esse cara, esse magnífico pastor que tem ressignificado a vida na pessoa dele, né, permitido que Deus o use como instrumento para justamente abordar o Evangelho de uma forma especial, diferente, não corriqueira, e eu acho que isso tudo é importante para cada um de nós, né? Então, só estou chateado com ele porque ele foi para os Estados Unidos e não me levou, né? É muito amigo, né? Mandou só um recadinho ali e tal, mas tá bom, ele está numa missão muito especial também. Quero agradecer também ao Ismael, ao corpo de ancianato desta igreja. É uma igreja extremamente importante para a Paulistana, vocês já sabem disso. E toda vez que nós podemos vir, para a gente poder estar próximo, coração a coração,
a gente não falta. Então ele disse: pastor, olha, essa semana, esse mês do jovem, você não esteve mais, Estevão, vai lá. E deu certo. Que bom que as nossas agendas se encontraram. Eu quero dizer para você que antes de chegar a esse lugar, eu já orei por este encontro, como sempre faço em todos os encontros que eu tenho, independente das igrejas. É importante pedir a Deus que Ele vá adiante, né? Conduzindo todas as coisas. E eu tenho certeza que Ele já está conduzindo os louvores, as orações e tudo aquilo que nós viemos aqui com um propósito. E eu acredito que juntos nós viemos com o propósito de conhecer mais esse Deus maravilhoso, fantástico que nós acabamos de cantar através das letras das músicas que nós ouvimos e cantamos também, né? E a minha oração essa madrugada foi que você possa encontrar aquilo que você realmente veio buscar. Ao meu exemplo, eu imagino que você também veio com alegrias momentâneas que nós temos nesse mundo, mas também fragilizado, vulnerável, como nós todos temos neste mundo, né? É impressionante como quando eu digo para as pessoas, eu choro, eu sou vulnerável, eu sinto medo, e alguns se escandalizam com isso, porque acham que o pastor não pode sentir esse tipo de coisa, mas pelo contrário, né? Nós vivemos muito diretamente com algumas, que eu vou chamar de mazelas da vida, e isso tudo influencia a nossa vida também, né? Fora as circunstâncias que acontecem, que não deveriam ser naturais, mas se tornam naturais em um mundo de pecados. Por isso é bom vir a esse oásis, a esse refúgio, onde nós nos abraçamos, nos acolhemos, nós cantamos e nós temos um encontro com o Altíssimo. Independente do estágio que você esteja, talvez eu esteja falando para pessoas que são doutores em Bíblia nessa manhã, outros que estão engatinhando e começando agora, não importa, nada disso importa para Deus. Na verdade, quando Deus nos enxerga, Ele não enxerga as nossas limitações e os nossos problemas. Quando Deus nos enxerga, Ele vê possibilidades. Então Ele vê em cada um de nós muitas possibilidades no dia de hoje. Então, ao abrir a Bíblia, ao refletir, sinta isso no seu coração. Que Deus te trouxe aqui para mostrar e se revelar, e você descubra o propósito pelo qual Ele te criou. Não é verdade? Seria muito bom que saíssemos daqui mais leve do que quando entramos. Eu acho que a minha esposa não foi apresentada, então permita-me apresentar a pessoa mais bonita da família. Eu tenho que garantir o namoro da noite, né? Então eu preciso, sabe como é, né? O pastor também é filho de Deus. Minha esposa Daniela, que está aqui conosco, nossos 2 filhos, Vitor e Davi. Tínhamos mais um membro, mas ele não está mais presente, ela. Mas está aqui o Vitor e o Davi, que vocês sejam abençoados. Bom, derramando aqui, tá vendo? Os gatilhos. Gênesis capítulo 22, tem a sua Bíblia? Gênesis 22. É uma história muito conhecida. Eu vou colocar minhas mãos nos bolsos, que eu estou com frio. É falta de educação o pregador colocar as mãos nos bolsos, viu? Quando você vier pregar algum dia aqui na frente, não coloque as mãos nos bolsos, mas eu estou quebrando o protocolo, porque eu estou com frio, as mãos geladas, tá bem? Gênesis capítulo 22, é uma história assim extremamente conhecida, tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já se deparou com essa história, porque realmente é uma experiência que poucos, ou quase nenhum, de nós, ou daqueles que nos antecederam, já passaram na vida. Por isso eu gosto de revisitar essa história. Ela é uma história assim que me impressiona muito. Eu já gosto muito do Velho Testamento, me especializei em Velho Testamento, então, as histórias do Velho Testamento, oh, que gentileza, obrigado. Pastor desastroso, né? Ou desastrado. Obrigado, querido. Mas eu gosto de revisitar as histórias do Velho Testamento, talvez por um pouco de romantismo da minha parte. E por que eu digo romantismo? Aqueles que nascem espiritualmente e crescem na igreja adventista, que foi o meu caso, sou a 4ª geração de adventistas lá em casa. Minha mãe, nos cultos de família, que nós chamamos de culto familiar, desde pequeno ela
colocava algumas almofadas e ela contava histórias bíblicas, como toda boa mãe crente, certo? E as histórias que mais nos captava a atenção das crianças eram justamente aquelas histórias as mais dramáticas possíveis. Por exemplo, Davi e Golias. Essa é uma história clássica de todas as mamães cristãs. Muros de Jericó caindo. Qual mais? A pesca maravilhosa. Então ela ia coletando as histórias que ela conhecia, e através de cenários, mímicas, ela ia contando essas histórias para nós. Esta é uma delas. Por isso que eu digo que eu gosto muito do Velho Testamento, porque são histórias que me fazem relembrar a infância, as histórias que a mãe conta e que serviram de um suporte especial para depois, quando a gente se torna independente, adulto, e essas histórias elas falam ao coração e vão ensinando, e você vai relembrando e dizendo, puxa, aquele viveu isso, eu estou vivendo igual, como é que eu posso sair dessa situação, como é que eu posso resolver esse dilema, e assim sucessivamente. Então, essa história de um homem que tinha muitos dilemas, especialmente um dilema, e conhecedor do ser humano que nós somos, podem passar séculos, podem passar milênios, o coração e os dilemas dos seres humanos sempre serão os mesmos. Nós sempre vamos esbarrar em percalços, ou vamos tropeçar no mesmo que aqueles que viveram tempos antes de nós já viveram. Então, por isso que a Bíblia é chamada de tão atual para nossos dias, como foi quando foi elaborada, escrita há muitos anos antes de nós. E por isso que ela é fantástica. Porque quando nós olhamos e lemos o texto bíblico, nós nos vemos, nos confundimos com as histórias de pessoas que nós não conhecemos, mas nos identificamos tanto com os dilemas da vida deles, que por isso a gente se aproxima. A nossa vida se enquadra quase que igual a muitos personagens, e por isso que você tem um personagem bíblico favorito, porque você se identificou tanto com a vida dele, com os seus percalços, com os seus dilemas de vida, com as suas frustrações, também com as suas alegrias, que você diz, caramba, ele conseguiu, eu também posso conseguir. E você busca forças nesses testemunhos. Abraão é um desses caras. E Abraão tinha um grande dilema. Vamos reviver um pouquinho a história de Abraão. Daqui a pouco a gente vai à Bíblia. Se você quiser ir adiantando, Gênesis capítulo 22. Abraão ele é feito de dilemas. A sua história é feita de dilemas. Gente como a gente, sabe como é? Talvez nem tanto quanto a gente, porque diz que Abraão ele era riquíssimo. E essa é a similaridade que eu queria com Abraão e não tem. Ele era riquíssimo, nada faltava para Abraão. Se você perguntasse para Abraão assim, quantos Porsches você tem na garagem? 100. Quantas mansões você tem por aí, em todo lugar do mundo? Contextualizando para os nossos dias, mas na vida dele era assim, muitos servos e servas, muitos bois, muitos camelos, muitos jumentos, muitas ovelhas, era para perder de vista. A história de Abraão diz que era um homem riquíssimo, próspero, influente na sua cidade, Ur dos Caldeus, e ele se torna mais rico ainda quando ele recebe esse chamado de Deus. Mas um pouquinho antes, qual era o dilema de Abraão? E incrível, a gente pode ter tudo, né? Mas sempre tem um negocinho que falta. Você pode ter a família perfeita, você pode ter os amigos mais legais do mundo, você pode ter um dom que ninguém tem, mas mesmo assim, pelo coração humano, pelos dilemas da vida, sempre falta alguma coisa. Você olha para o espelho e diz, está faltando muita coisa aí, né? A gente sempre está insatisfeito. E essa graça de Deus, o propósito, ou um dos propósitos de Deus, de te trazer essa manhã aqui, é para te fartar, para te deixar farto, mas não farto nas necessidades físicas. Saiba separar isso. Deus quer nos fartar para as nossas necessidades espirituais. Tem uma frase que eu gosto de usar, que talvez você não concorde muito,
Mas Deus não está interessado na sua felicidade. Deus está interessado na sua salvação. É forte, porque a maioria de nós aqui vamos ser dignos e sinceros, buscamos por algum tipo de felicidade, sabe, aquele negócio que tenho certeza que vai completar a minha vida, e muitas vezes esse não é o plano de Deus para você, e é por isso que voltamos a Abraão. Abraão tinha um dilema. O dilema dele não era dinheiro, o dilema dele não eram necessidades físicas. O dilema de Abraão era ter um filho. Porque embora possuísse muitas coisas, ele não tinha um herdeiro. Alguém para sentar no seu colo e chamar de pai. Alguém para dividir essa jornada de companheirismo entre pai e filhos. A família não estava completa, e isso rasgava o coração de Abraão. Eu imagino, quando um servo aparecia e dizia assim: Abraão, compramos mais meia dúzia de cabeças, ou mais uma centena de cabeças de vaca, de boi, de ovelha, para ele não importava, porque ele precisava de algo, e esse algo se externalizava no desejo de ter um filho. Contextualize para a sua vida agora. É isso que eu faço quando eu leio as histórias bíblicas. O que falta na sua vida? Qual é o dilema que você enfrenta hoje? Qual foi a rasteira que a vida te deu, ou os amigos que você achava que tinha, que te decepcionaram de uma tal forma e te frustraram de uma tal forma, que talvez seja este o buraco existencial que acontece hoje, agora. E é um dilema na sua vida. É difícil para você caminhar, e está tudo bem, e está certo, porque enquanto vivemos nesse contexto de planeta, estas adversidades estarão à mercê de qualquer um de nós. Embora Deus ou os salmos nos proclamem de alto e bom som: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, mas alguns percalços naturais da vida, eles existirão, porque se o salmo vem dizer isso, Jesus 1000 anos depois vai dizer assim: neste mundo tereis aflições. Essa é a certeza. Outra certeza: mas tem de bom ânimo. Embora e diante dos percalços, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E por isso um dia Deus aparece de madrugada, não sei se foi de madrugada também, mas de madrugada foi quando ele vai para um segundo momento de um segundo pedido, mas ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu, diante de todo mundo, lembrem-se, Abraão está saindo de uma experiência muito recente do planeta Terra, universalmente falando, que foi a Torre de Babel, um pouco antes, o dilúvio. Então Abraão está recebendo isto, todas essas influências ao redor do mundo, e ele está percebendo que na terra de Ur dos caldeus, a vida dele, por ser um homem temente a Deus, não está tão bem, no sentido de: eu preciso de novos ares, eu preciso me concentrar, eu preciso ter um retorno celestial para entender qual é o propósito de Deus na minha vida. Então Abraão, ele é esta pessoa hoje no planeta Terra, ao ver todos os outros, o paganismo generalizado na Terra, e junto com o paganismo, o politeísmo, entendam, na mente divina, da forma como ele se revela para nós, Deus, ele não suporta politeísmo, ele não suporta dividir outros deuses com ele, até porque é uma forma muito racional de pensar. Eu imagino Deus pensando assim, olhando para nós: por que esse povo insiste em outros deuses? Se os outros deuses que eles criam para si são de pau, são de pedra, são seres humanos, são figuras famosas, é o dinheiro ou é algo assim, e que são finitos, tem uma finitude nisso tudo, não traz nada, não acrescenta nada para a vida deles. E eu acho que Deus fica muito irritado, sabe, com esse tipo, e por isso ele
ele declara na Bíblia, e muitas vezes, não terás outros deuses diante de mim, porque é perda de tempo. E ele fica meio que enciumado. A melhor ilustração que eu encontro nesse momento, é você que é pai e você que é mãe. Nesse tempo de férias agora, que os nossos filhos, a gente não pode sair de férias e manda os filhos, né, para a casa da mãe, para a casa do tio legal. Sempre tem um tio legal. E aí ele volta das férias dizendo assim: ai, como eu preferia estar lá na casa do tio do que aqui em casa. Isso dá um negócio no coração da gente, a gente fala: miserável, eu estou todo dia contigo, te acordando cedo, te trocando, mantendo você. Aí você vai para o tio legal, passa um dia, 2, 15 dias, vamos lá, ele arma uma barraca no quintal e ele é o melhor do mundo. É muita injustiça, fala sério. Bom, eu acho que com Deus funciona dessa forma também. A gente paquera ou fica olhando para outros deuses por aí e acha os tios legais. E Deus está todo dia mantendo a gente, todo dia cuidando de você, da sua família, da sua estrutura, dando o ar que você respira, e de repente você tem uma proposta de um tio legal por aí, você volta todo animado, dizendo como é melhor estar lá do que aqui. Que isso? Então por isso que eu viajei um pouco aqui, mas eu acho que é por isso que Deus fica irritado com esse negócio de politeísmo, e Deus olha para Abraão e diz assim: não, eu preciso que alguém pelo menos me ajude a mostrar para estas pessoas, para o mundo, que existe um Deus, um Criador e um mantenedor, e é a Ele, como as músicas que acabamos de cantar, é a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Entendeu? É simples, mas a gente bagunça no meio do caminho. Deus deu 4 promessas para Abraão naquele dia, quando ele se apresentou. Abraão, eu queria escrever uma história contigo, uma história diferente, para este povo, e eu queria que você fosse o meu eleito. E eleição aqui não é sinônimo de elitismo e de nem favoritismo, porque quando nós percebemos, nosso coração é tão vaidoso, que quando a gente percebe que Deus elegeu a nossa vida para alguma coisinha, pronto, o ego explode dentro de nós, o status, a gente pensa que é melhor do que qualquer um outro, porque tem um dom diferente, porque fui chamado para fazer isso. Não tem nada a ver o chamado de Abraão, essa eleição de Abraão, para ser uma bênção para as outras famílias. Então, olha só, Deus chama Abraão, promete para ele pelo menos 4 promessas, ele faz 4 promessas. Primeira, te darei um nome. Segundo, te darei uma posteridade. Terceiro, te darei uma bênção especial. E quarto, te darei uma terra, um lar. Para Abraão, foi a fome com a vontade de comer. Pronto, quero. O assunto entrou aí, filho, vou ter um filho, posteridade, olha para as estrelas, lembra desse momento? Olha para as estrelas, te farei, a tua descendência será incontável como as estrelas. Eu acho que Abraão deu um uhul, vamos embora, vou embarcar nessa aventura. E assim foi. Arrumou as suas coisas, levou um sobrinho de colo e seguiu, peregrinou. Mas só que, do momento em que Deus apareceu para Abraão e disse assim: eu resolverei o dilema que existe dentro do seu coração, até o dia que Deus cumpriu a sua promessa e a sua aliança, teve um hiato de muitos anos, especificamente de 35 anos, porque quando Deus fala com Abraão, ele fala com Abraão com 75 anos de idade, e quando Isaac vai nascer, Abraão já tinha 100 anos de idade. Eu não sei você, mas eu sou um sujeito que não gosto de esperar muito. Tenho um problema sério em esperar. A perna fica até batendo assim, ó. Sabe? Que não tem ninguém batendo a perna para eu apontar, ó, igual a ele ali.
Mas a minha fica assim, ansioso, né? Esperar. Ainda mais quando você tem uma promessa vinda de quem? Não é do teu cunhado, não é do teu sogro. Deus apareceu para ele e disse: teu dilema é esse? Te fez próspero, te dei todas as coisas, está faltando um filho? Beleza, vamos resolver isso. Topa uma parceria? Vai andar por uma terra que eu ainda te mostrarei, peregrino, tudo bem, fé inabalável. Vou para um lugar que eu nem sei para onde eu vou ainda, mas em nome de uma promessa e de uma aliança, eu andarei. Só que o problema é que essa promessa não foi cumprida no dia seguinte. 35 anos depois. E aí, a gente está lá atrás e dá um zoom para chegar na minha e na sua vida nesta manhã de sábado. E entender o seguinte: será que eu e você também estamos esperando por algo aconteça na nossa vida que a gente pensa que Deus se esqueceu de nós? Será que talvez em algum lampejo celestial o Senhor apareceu para você e prometeu algo e você tem esperado por quase uma vida inteira para que esse algo se cumpra? Pode ser que aconteça. É uma pessoa que você, quem sabe, ora para que esteja junto contigo, num mesmo patamar espiritual, numa mesma prateleira espiritual. Quais são as nossas esperas? Eu tenho uma grande espera agora, a partir de 5 meses atrás, e já está demorando muito para mim. Tenho contado os dias. Quais são as tuas esperas? Mas Isaac nasceu, e a promessa foi cumprida. A aliança foi estabelecida. E se existe um cara feliz nessa terra, se chamava Abraão. Pensa num semblante transformado. Você já imaginou? Um filho. Ver aquele menino engatinhando, ver aquele menino nos primeiros passos, ver aquele menino saindo contigo, já verbalizando com você, dialogando com você. E o pai Abraão poder ter a chance, a alegria, o privilégio de ensinar as coisas de homem para homem, como tirar um leite de uma vaca, como ordenhar um rebanho, como dar ordens para os seus servos e servas. Que experiência fantástica, magnífica. Abraão estava vivendo, sem dúvida nenhuma, um dos melhores momentos da sua vida. A terra prometida, a família estava se cumprindo no único filho, o filho da promessa. Ele tinha um nome conhecido e reconhecido, bênçãos em cima de bênçãos. Ele poderia bater no peito e dizer assim: eu sou um homem abençoado. E não está nada errado em nós dizermos: somos um homem, uma mulher, eu sou abençoado. Porque somos de fato. Somos de fato. Mas isso não significa que algumas coisas, algumas notícias nos peguem de surpresa. E este é o DNA do texto. Porque o DNA do texto não vai exaltar Abraão, nem depois Isaac. O DNA do texto não vai exaltar as coisas que Abraão tinha e que momento feliz ele estava vivendo da vida. O DNA do texto vai mostrar o Deus que Abraão servia e como ele se revela. E ele se revelou para Abraão com um pedido inexplicável. Não tem como entender. Ainda mais Abraão, que não conhecia o final da história. Nós conhecemos que o final da história foi um final feliz. Mas possivelmente eu esteja falando para alguém nesta manhã que não conseguiu enxergar o final da sua história ainda. E você não tem certeza se o seu final, o final da sua história será
feliz. Mas nós podemos sim ensaiar um final feliz a partir de hoje, de agora. Com exemplos, lembra que eu digo? Que nós vamos aos exemplos bíblicos e que as histórias humanas, elas vão se repetindo para bênção ou para maldição, mas elas vão se repetindo ao longo da jornada deste mundo, do que vai acontecendo nesse mundo. E não é diferente para mim e para você. Os percalços, as alegrias, as frustrações, vencimentos ou triunfos, elas vão se repetindo. E por isso nós voltamos às histórias daqueles que nós conhecemos. Qual é o final feliz dessa história? E por mais que você tenha fé hoje no Deus que você professa, talvez a tua fé não seja forte o suficiente, por isso você titubeia. Quando toma um nocaute ou um soco da vida, você titubeia, porque você não tem a certeza se realmente aquilo vai acontecer. Jesus diz, em breve voltarei. Sim, beleza, eu creio, mas e aí? Será que eu tenho essa convicção mesmo hoje de que Jesus voltará e restaurará todas as coisas? Porque você não viu o final. Muitos viram, João viu, mas você não viu. E é por isso que eu gosto quando Deus nos propõe para que andemos na fé. Abraão foi chamado pai? Porque ele anda, não simplesmente tateando e dizendo assim, vou andar que nem um kamikaze da fé. E aí se eu estiver andando e cair no precipício, beleza, porque é assim mesmo que funciona, não sei como é, não sei como eu obedeço, eu não conheço das coisas, mas me chamaram eu vou. Não funciona assim com Deus, fé não funciona assim. Primeiro Deus te chama para conhecê-lo. Por isso Abraão anda 35 anos ao lado de Deus pelo deserto. Para que Deus prove para ele que ele pode respondê-lo de peito aberto. Que este Deus, por mais inexplicável em alguns momentos, que ele se apresente para você, você pode ter fé nele, mesmo sem enxergar o final da história. Entendeu? Faz sentido? Deus aparece para Abraão e diz assim, vamos adorar, quero ter um encontro contigo. Só que tem um detalhe, tem um negocinho aí. Deus aparece para Abraão, e agora sim de madrugada, e Abraão responde como para ele? Vamos à Bíblia? Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, e ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Essa palavra em hebraico é muito significativa. Não é um eis-me aqui, tipo eu chamo alguém, vem cá rapidinho, e a pessoa planta os pés no púlpito e diz, estou aqui, o que você quer de mim? Você pode me ajudar a pegar esse púlpito e levar aqui para o canto? E a pessoa pode ter um problema na costa e dizer, não, eu não posso porque na coluna, vai travar minha coluna, chama outro alguém. Não significa disposição, percebe? O nosso português, quando a gente chama, filho, vem cá, estou aqui pai. Não significa que essa pessoa que atendeu ao seu chamado está 100% disposta ao que você pedir. No hebraico, nessa expressão é totalmente diferente. Porque aqui nós vamos encontrar a palavra hineni em hebraico. E o que essa palavra vai nos dizer? Literalmente, ipsis literis. O que ela vai nos dizer? Ela vai dizer assim, quando Abraão responde a Deus, hineni, Senhor, ele está dizendo, eu farei tudo que você me pedir, não importa o que seja, eu cumprirei, eu responderei, eu farei, eu estarei assumindo todos os riscos do seu pedido. E isso me diz uma coisa muito séria. Alguém só responde assim para um outro alguém, se conhece, se confia. Em seguida, Deus diz, vamos ter um encontro. Vai ter tudo completo. Eu quero um encontro completo. Eu quero 12 pedras,
eu quero lenha, eu quero tudo. Tudo bem? Rineni, Senhor. Peça, eu farei. Fará? Farei. Mesmo que envolva o teu filho, o teu único filho? Alguém percebe mais Abraão gaguejando aqui? Tendo um frio na espinha, uma gelada de alma, quando você recebe uma notícia que você não está preparado para aquilo. Dilemas da vida. Eis-me aqui. Fácil ou difícil responder isso para Deus? Eu sei. É muito difícil. Impossível? Não, porque Abraão conseguiu. E Abraão era gente igual a gente. Ele não era um super Abraão. Ele não era diferente de nós. Ele tropeçou, ele caiu, ele teve os seus percalços. Qual a diferença de Abraão? Por que ele ouve teu filho, teu único filho? Porque, diga-se de passagem, Abraão entendia que era um sacrifício, tá? Nós não sabemos o que é isso. Você já viu algum bicho morrer na frente? Na sua frente? Eu já vi o degolar de uma ovelha. É uma cena que você não esquece facilmente. Por vários motivos. Mas para mim, o principal foi o cheiro do sangue. Fica marcado. Abraão sabia que o sacrifício, quando vai para o altar, ele não volta para o rebanho. Porque significa derramamento de sangue. Você entende o que é isso? Teu filho, a coisa mais preciosa que você tem. Eu quero isso. Eu quero é isso. Eu não sei se eu seria capaz. Mas não em grande escala, em pequena escala. Às vezes eu percebo Deus, o mesmo Deus de Abraão, me pedindo algumas coisas também, que são preciosas aos meus olhos, ao meu olfato, ao meu toque. A maioria delas, coisas perecíveis, que encantam os olhos muitas vezes, que iludem a alma e que de certa forma se tornam ídolos, deuses. Deus não compete com ídolos. Deus não negocia com outras coisas. Ou ele disse, você é meu fechamento, ou você não é. É assim com Deus. Mas sabe de uma coisa que eu tenho descoberto? Nessa minha jornada ínfima, que Ele tem uma paciência grandiosa, né? Uma generosidade com cada um de nós. A gente flerta e volta. E Ele está como? De braços abertos. Porque Ele não enxerga em nós nossos defeitos e nossas dificuldades. Ele enxerga em nós possibilidades, como encontrou em Abraão. E aí, em um segundo momento, eu volto para falar sobre a segunda parte da história, porque já estamos em 3 minutos negativos. Mas eu queria deixar isso contigo, tá bem?
Em minha história, em minha jornada pastoral, eu nunca vi alguém que foi a Cristo e voltou frustrado ou decepcionado. Mas eu já vi muita gente que teve caminhos opostos a Cristo. E de que forma voltou? Dilacerado, quebrado, frustrado, arrependido, se sentindo perdedor, sabe como é? Se sentindo assim. E eu quero terminar esse momento que a gente teve, esse encontro com Deus, dizendo que eu não sei em que estágio você está da sua vida, espiritualmente falando, tá? E eu também não sei quais são os dilemas que você carrega junto contigo. Mas hoje eu tentei apresentar um Deus para você que te conhece. Outra vez eu ouvi uma frase que dizia: nem você é tão interessado na tua salvação como é Deus. E eu vou parafrasear: nem eu nem você somos tão interessados na nossa felicidade como é Deus. Portanto, independente do que tenha acontecido no passado, esteja acontecendo no presente, eu vou te dizer, não vale a pena andar sozinho. Não vale a pena andar desgarrado. Não vale a pena a independência daquele que te dá vida e que pode trazer de volta aquilo que talvez, possivelmente, você achou que perdeu. Porque muitas coisas que a gente acha que é bom, na verdade é ruim. E tem coisas que a gente acha que é ruim, que é bom. E Deus está disposto a traduzir tudo isso na sua vida espiritual. Basta que eu e você, no dia de hoje, façamos uma aliança com Ele. E digamos para Ele nessa manhã: Hineni, Senhor, eis-me aqui. Que Deus te abençoe. Nós oramos, cantamos. Junte-se a nós nesse louvor. Agora eu vou ficar, porque podem vir os gatilhos. Eu não tenho mais o que falar. Então agora sim, eu quero participar contigo deste adoração e desse louvor, dessa entrega, desse momento com o nosso Deus. Pensei que você ia pregar para eles. Ele se levanta, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está em Deus que nunca perdeu. Sim, eu sim, mas eu vou falar, mas não vale muito a pena você. Eu não tenho muito conteúdo, sabe? Você tem uma caneta faz milagres que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, nela que eu creio. A fé que faz milagres que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, nela que eu creio. Gigante no chão, é nela que eu creio.
chão, a gente mesmo assim coloca os nossos pés, Pai. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor, por favor. Por ela que me movo, é nela que eu creio. Por ela que me movo, é nela que eu creio. Cremos em Ti, Senhor, porque mesmo que o chão falte aos nossos pés, mesmo que o céu desabe sobre nossas cabeças, nós continuaremos proclamando: eu creio, eu creio, eu creio. Por favor, Senhor Deus, que esse encontro que nós tivemos neste dia, nessa hora, produza em nós o desejo de cada vez mais dizer: eis-me aqui, Senhor. Produza em mim aquilo que o Senhor tiver vontade de produzir, porque eu sei que a Tua presença na nossa vida é muito melhor do que qualquer outra coisa, abaixo do céu, acima da terra. E um dia, pelos olhos da fé, porque cremos, o Senhor voltará nas nuvens dos céus para recolher os Teus lindos filhos e dar um basta em tudo isso que vivemos, que nos causa dor, sofrimento, muitas vezes mágoas. Mas um dia viveremos e reinaremos contigo pelos séculos dos séculos. Em Cristo Jesus, nós cremos. Amém.